Pessoal, ó, coloca aí a frequência, tá bom? A gente, sai de uma etapa, né? Parte do nossos simulados de ontem, e agora a gente vai para outra etapa, né? Graças a Deus está indo tudo bem, vai dar certo. E aí a gente ficou de ver após a conclusão da semana do simulado, após o nosso simulado, né? Na verdade, que foi ontem, a gente ficou de ver aí o capítulo 3, né? De equações que eles chamam de equações disfarçadas do segundo grau, né? Mas a gente vai, na verdade, chamar ela de equação biquadrada, certo? O que vai mudar aqui, professor? Agora, a gente vai fazer a mesma conta, os mesmos delta, aquelas coisinhas bonitinhas lá, soma produto, e aplicar aquelas mesmas coisas, mas agora para equações que têm um grau maior do que 2. E você poderia pensar, professor, grau 3? Não. Só grau par, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10. E a gente vai entender porque que não pode ser ímpar, tá bom? Certo? O pessoal está perguntando aqui sobre as notas. Pessoal, eu sou igual a vocês, certo? Eu já até já aperrei o coordenador, o professor Robério, certo? Mas eu já estou adiantando que eu fiz, já sabia que estava muito em cima, vocês acabaram de falar, de fazer ontem. Ele disse que tinha dado uma olhada por cima, porque tinha acabado de receber. E que teve sim algumas notas, que a gente tem que tomar uma certa atenção, mas que, pelo que ele sinalizou, estou falando isso aqui que não é oficial, pelo que ele sinalizou, não foi ruim, tá certo? Teve alguns alunos que tiraram notas baixas, mas vocês lembrem, né, conforme sempre a gente vem batendo aqui na tecla, e a coordenação também, junto com nós professores, fala a mesma coisa. A gente tem outros simulados, tá bom? Não vamos se desesperar, acabou-se o mundo, não. Vamos com calma, tem outros simulados e a gente vai fazer uma média, vai analisar, tem todo o critério para analisar ele. Só tem uma certeza, certo? Que a gente não vai fazer nada, certo? Dentro, obviamente, que não prejudique vocês, né? A gente não vai fazer, e dentro da lei também, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá bom? É, eu vi só uma questãozinha lá, que até o pessoal, se fosse em sala de aula, uma prova como é nos âmbitos normais, dava para resolver bem rápido, né? Aí eu tinha dado uma olhada e tinha visto que dava para sair por outro método, fatoração. Aí daí eu fui olhar novamente pelo método das raízes, aí não batia. Eu estou dando uma olhada, uma analisada, a gente vai fazer tudo com calma para ver, tá bom? Mas pelo que sinalizado, tá tudo tranquilo, tá? Tá essas coisas ruins não, tá bom? Então, ó, vamos agora o segundo simulado é o conteúdo da agora. Não vai ter mudança, porque só muda mais ou menos muda só o jogo, mas as regras do jogo não mudam. Se você perceber, a ideia de equação de segundo grau, tudo isso vocês vão ver agora, tá bom? Então vamos lá. Não sei se eu respondi, mas não se preocupem, tá bom? Vai dar certo. Ó, abram aí o livro de vocês na página. Deixa eu pegar aqui. Por enquanto você está fazendo a chamada, eu fiz essa introdução. Estou na página 55. Hoje nós entraremos no capítulo 3, né? Lembrando que tem algumas questões da 53 que eu marquei para vocês, não foi assim? A questão 1, a questão 4, a questão 6, a questão 11, a questão 12, 13 e 14, certo? A gente vai analisar essas questões. Como ver uma bateria de simulados essa semana, né, para você ter uma ideia,
tá exatamente com uma semana que eu não posto nada lá no Google Sala de Aula. Foi no dia 26 deste mês, foi a minha última postagem, tá certo? Devido já à semana dos simulados. Mas essa atividade aqui, a gente já é para estar com ela assim, pelo menos encaminhada para a segunda semana já do mês que vem. Porque dá falta algumas questões para eu resolver. Eu admito que eu só fiz dos exemplos que a gente analisou sobre a substituição e problemas envolvendo a equação de segundo grau, eu fiz dois exemplos, né? Então, por exemplo, eu marquei a 1, mas eu vou fazer a 2. Eu marquei a 4, mas eu vou fazer a 3, que é parecida. Eu marquei a 6, mas eu vou fazer a 5. E aí vai. Então, por enquanto, vamos só adiantar essa parte aqui da equação biquadrada. Aí, a gente vem resolvendo essas questões aqui dentro do assunto. Ou então, eu faço as questões, começo logo a resolver as questões e deixo aqui o capítulo 3 para depois, tá certo? É algo, vocês que sabem aí. Como não estou colocando com urgência, né? A gente pode deixar as questões para um pouquinho depois. Até porque essa parte de equações do segundo grau disfarçada não vai deixar de nos ajudar, né? Porque vai ser a mesma coisa. Só resolver a equação do segundo grau. Então, deixa eu vir aqui logo. Ó, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não é de vocês. Então, hoje são 26, é isso? A nossa aula, eu acredito que é a aula de número 23. Opa, 24. A gente vai chamar ela aqui, entre aspas, a gente vai chamar, na verdade, isso aqui de equações biquadradas. Certo? Qualquer livro de matemática que você for estudar de agora em diante, ele vai, o próprio livro de vocês, né, ele vai trazer esse termo, equações biquadradas, ele vai trazer bem aqui, ó, nessa parte, se dá para ver, nessa parte que tem importante, se você for olhar aí, ele traz, chama-se equação biquadrada, certo? Mas ele quis colocar equações polinomiais, essa coisa enorme, que é bem prático, né, você dizer, qual é o conteúdo que quer na prova, professor? Aí eu vou dizer, equações polinomiais do segundo grau disfarçadas, né? Algo bem prático. Então, acho melhor equações biquadradas, tá bom? Então, a gente vai entender o que a gente vai desenvolver agora com essas equações biquadradas. O próprio nome já nos ajuda, né? Ó, o bi, né? Esse, esse prefixo aqui, ó, ele quer dizer duas ou dois, né? Certo? Então, as nossas equações biquadradas, elas vão ser equações que ela vai ter o grau, certo? Elevado a 2. Professor, como assim? Analise o seguinte, ó. Nossa equação normal, a geral, não era escrita assim, ó? O grau dela não era 2? Agora a gente vai ter, se eu pegar a minha variável e elevar a 2, eu teria isso aqui, ó. Vou colocar aqui outra cor para ver se.
Ó, eu tenho a minha variável, que é x elevado ao quadrado, só que não é bi quadrado, eu vou elevar de novo ao 2. Aí mais b, é a minha variável x elevado a 2. Eu vou estar até de azul. Pra você entender o que eu estou fazendo aqui. Mais c, que não tem nada igual a zero. Essa coisa aqui que eu fiz aqui agora é a b. Certo? Aí a gente vai concluir a ideia com ela dessa seguinte forma. A, x. Aí aqui eu tenho a propriedadezinha, né? Da potência, né? Vai ficar 4 mais esse aqui elevando ao quadrado fica bx ao quadrado mais c igual a zero, né? Então, ó, percebe que isso aqui, ó, eu tenho um expoente 4, um expoente 2. Eu sempre vou ter um expoente par, tá bom? Eu nem defini ainda o que é equação biquadrada. Eu estou só colocando aqui baseado no nosso título aqui, principal, equações biquadradas. Então, esse bi é 2, quadrada, vocês sabem que é a anterior, então eu vou pegar tudo que é quadrado e elevar a 2. É como se eu levar o quadrado do quadrado, entendeu? Certo? Mas eu vou colocar aqui a definição bem bonitinha, passo a passo, para a gente começar. A ideia principal é essa, que você antes tinha isso aqui, ó. Antes a gente tinha essa. Agora a gente vai ter essa aqui, ó. Só que eu ainda vou formular ela dentro do parâmetro geral, com variáveis. Tá certo? A gente vai analisar isso aqui bem direitinho, bem calmo agora. Eu vou apagar ali em cima, já foi registrado. Tá certo? Então eu vou apagar aqui todinho. Não sei se alguém tirou print, se tem alguém copiando. Eu acho que aqui não é tão importante. O importante é agora. Eu vou definir formalmente, matematicamente, o que seria uma equação biquadrada, tá certo? Então, é melhor isso aqui. Essa parte aqui, isso aqui é só um rascunho, certo? Então, vamos aqui, ó. Vamos para, de fato, o que a gente tem como expectativa de aprendizagem aqui. Duas coisas que você tem que saber, certo? A primeira é resolver equações biquadradas. Isso aqui é o primordial, certo? E a segunda, que eu acredito que não vai dar tempo hoje, é resolver equações com termos irracionais. Essa daqui é que é um detalhe, vai ser uma novelinha. Por quê? Porque a gente tem que lembrar do que seria números irracionais, aquela coisinha todinha que é do ano passado, certo? Mas, obviamente, como eu faço, eu dou uma pincelada para não dizer que eu enfiei de goela abaixo. Então, eu vou voltar ao que é números irracionais, para aqueles alunos que não lembram, para a gente conseguir analisar bem direitinho. Então, a primeira ideia que eu tenho hoje é para você resolver, entender como é que se resolve uma equação biquadrada. Aí, depois, a gente vai ver as equações irracionais, também utilizando as mesmas técnicas que nós utilizamos na equação do segundo grau. Percebe? Equação do segundo grau, minha gente, vai ser daqui até o final do ano. Não, estou brincando. Capítulo 4 ele já vai trazer a ideia de funções, certo? A gente vai sair da equação do segundo grau. Creio que esse capítulo 3 a gente encerra, tá bom? Então, ó, deixa eu colocar a definição aqui, então. Ó, deixa eu olhar se alguém perguntou alguma coisa. Sim, tem gente que diz que já perdeu até as contas de quantas aulas. É verdade, mas vamos lá. Ó, vamos lá. Vou chamar de equações biquadradas. O que é isso? Aí eu vou ter o quê? Ó? Em geral, o matemático ele sempre generaliza as coisas. Né? Em geral, as equações, olha as equações que a gente vai ter. Ó. As equações do tipo, olha o tipo, ax elevado a 2n
Fico já o que é esses dois n, professor? Mais bx elevado a n mais c igual a zero. Em que aí a gente vai manter, ó, o a precisa ser diferente de zero, porque antes, se aqui for zero, a minha equação não é mais biquadrada, ela torna quadrada, porque se o meu n for 2, então vai ficar bx2 mais c. Aí ela fica quadrada e ainda fica incompleta, né? Então, esse meu a tem que ser diferente de zero, ele não pode ser igual a zero, se eu multiplicar isso aqui por zero, dá zero. E o b também tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o meu b for igual a zero, esse termo aqui, ele vai embora, esse termo vai embora, vai ficar só uma constante. Então, é uma condição. Para que isso aqui exista, o a e o b tem que ser diferente de zero, certo? Aí ele continua aqui, ó. Elas vão ser resolvidas. Como é que a gente vai resolver essas equações? Elas vão ser resolvidas da seguinte forma. Ponto. Elas são resolvidas utilizando, olha só, utilizando uma nova variável, que nós vamos chamar de variável auxiliar, ok? E, com isso, reduzimos o grau da equação biquadrada para a nossa equação quadrada. Olha só. É o que eu estou escrevendo aqui, ó. Você vai pegar uma equação de um grau qualquer, desde que ele seja par. Certo? Porque 2 vezes n, qualquer valor que for n ali vai ser par. Certo? Qualquer valor para n vai ser par, porque o 2 está multiplicando. Esse é, na verdade, até o conceito de um número par. O que é o número par? Certo? É o número que ele é múltiplo de 2. Certo? O 2 é par, o 4 é par. Por quê? Porque ele é um múltiplo de 2, certo? E se eu pegar um n e multiplicar por 2, eu tenho a certeza de que esse n é par. Para qualquer valor de n. Se o n for 3, 2 vezes 3, 6. 6 é o quê? Par. Então, ó, eu vou ter uma equação que tem um grau que eu posso imaginar aqui, 10, 20, 12, 8, certo? 14, tudo par. Então, eu vou reduzir esse grau para qual grau? Para a nossa equação quadrática do segundo grau. Tá certo? Então, sempre eu vou utilizar essa técnica. Eu vou utilizar uma variável auxiliar que vai reduzir a minha equação, independente do grau que ele esteja, para a equação de segundo grau. Por quê, professor? Porque nós só sabemos resolver a equação do segundo grau, pelas técnicas que a gente viu. O delta, o Bhaskara, né, a ideia da soma do produto, a ideia da fatoração, a ideia da composição, tudo aquilo lá. Então, como é que vai se dar esse processo? Aí eu vou, pronto, definir o que é uma equação quadrática, certo? Ela vai ter essa estrutura aqui, ó. Certo? E aí a gente vai manipular essas equações até chegar na equação de segundo grau, tá bom? Até chegar na equação de segundo grau. Aí na equação de segundo grau a gente vai aplicar o delta e Bhaskara. O que é bem interessante a gente já ressaltar aqui é que quando a gente estava resolvendo equações do segundo grau, a gente encontrava só o quê? x1 e x2. Se a equação tem o grau 2, ele tem duas raízes. A gente até falou que ele fez aqueles estudos, né? Que
Se o delta é maior que zero, duas raízes. Se o delta é igual a zero, duas raízes. Se o delta é menor do que zero, não tem raiz. Agora, dependendo do grau aqui da nossa equação, por exemplo, vou fazer pelo grau mais o inicial, o grau 4. Eu vou ter quatro raízes. Eu vou ter x1, x2, x3 e x4. Certo? Por quê? Porque o grau é 4. Quando o grau era 2, quando o expoente é, quando eu falo grau, é o número que vem em cima da variável. Quando o expoente é 2, a gente só tinha duas raízes. Tá certo? Até aqui, minha gente. Tá tudo bem? Eu vou continuar aqui, ó. Ó, vou dar aqui alguns exemplos para a gente refrescar aqui a nossa mente. Como é que a gente vai, quais as equações que a gente vai ter agora como realidade no nosso mundo agora. Então a gente pode ter uma equação desse tipo, ó. A gente pode ter uma equação desse tipo, ó. Olha aqui o grau dele, ó. Ou outra desse tipo aqui, ó. Certo? Ó. Grau 4, grau 8, certo? E aí posso ter N equações biquadradas. Professor, esse é a partir do grau 4. Eu já posso classificar como biquadrada? Sim. E se for um grau 6? Também. E o grau 8? Mesma forma. Então, se você analisar, por que grau 3 não é uma equação biquadrada? A gente acabou de falar que o 3 não dá, porque o 3 é ímpar, né? Ok? Então, a gente tem essa relação aí, de que a partir do quarto grau, a gente classifica como biquadrada, tá certo? Deixa eu colocar outra aqui que vai causar arrepios em vocês. Ó. Vão assustar vocês. Ó. Essa daqui, por exemplo, ó. Não sei se tem alguém tirando print, eu apaguei até o cabeçalho lá, mas é equações biquadradas. Se tem alguém tirando print, se tiver, eu copio novamente o título lá. Dá um sinalzinho aí. No... Se alguém já tinha tirado, já antes que eu apagasse. Posso apagar? Bom, já apaguei, né? Mas saber se eu posso apagar tudo, né? Cadê? Pode, tudo bem. Então vamos lá. Ó. Olha essa daqui, ó, se ela é biquadrada. Vai vendo. 12x3 mais 11 raiz cúbica, raiz quadrada de x3 mais, sei lá, bota que eu tenho, mais 16, igual a zero. Mas aqui eu coloquei 3, vou botar 6. Pronto, tá assim. 6, 3 e 16. É uma biquadrada? É sim. Professor, essa raiz apareceu aí. Ela não só é uma biquadrada, como ela também está classificada como uma irracional. Eu coloquei aqui só para dar um spoilerzinho, não adiantado para vocês, certo? Um antecipado. Mas a gente vai já já começar a trabalhar com equações também com essa raiz. Ainda não, agora não, mas a gente vai trabalhar com essas coisas aí, que tem muitos alunos que têm medo de raízes, né? Raiz cúbica, raiz quadrada, mas vai ser tranquilo, tá bom? Então, ó, deixa eu passar aqui o script aqui de como é que a gente vai resolver equações biquadradas, tá certo? Como é que a gente vai fazer? Agora a gente vai pro método da resolução mesmo, de fato. Então, ó, e aí eu vou ficar, essa daqui, a 3 eu tirei da minha cabeça, certo? Então, geralmente, não sai conforme a gente quer, né? Mas eu nem sei se essa equação aí, biquadrada, vai ter raízes. Mas a um e a 2 eu tenho certeza que tem, porque tá no livro, tá bom? É só isso mesmo. Ó,
Deixa eu apagar isso aqui, ó. Ó, o método da resolução, né? Como é que a gente vai cortar para resolver uma equação dessa e uma dessa? Já que não é ao quadrado, né? O quadrado parece aqui, mas isso aqui, como é que eu faço? A gente vai proceder dessa forma aqui. Vou colocar assim, ó. Vou botar assim, ó. Método de resolução da equação biquadrada. Primeira coisa que a gente tem que analisar, ó. Eu já falei para vocês, mas eu vou copiar de novo. Na resolução, na resolução de uma equação biquadrada, esse método ele vai ter as raízes continua sendo reais, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Em reais, o conjunto dos reais, não vou colocar assim não, no universo dos reais, vou colocar assim, vai ser melhor. Na resolução de uma equação de quadrado, não, nem no universo fica redundante, nos reais mesmo, conjunto dos reais, deixa assim. O que vai acontecer? A gente deve, olha só, devemos substituir sua variável por uma outra. Essa outra variável a gente vai chamar de variável auxiliar. Transformando, ou para utilizar o português mais bem dizido, né? Transformando-a numa equação de segundo grau. É o novo, hein, bem dizido, uma equação do segundo grau. Pronto. Essa daqui é o método. Eu vou apagar essas duas aqui, certo? Então, ó, a gente vai utilizar essa regra aqui. Na resolução de uma equação biquadrada, continua sendo o conjunto dos reais, que é o conjunto dos reais, professor, número positivo, número negativo, número em forma de fração. A gente viu lá que raiz x1 pode ser 1/2, x1 pode ser menos 1/2, certo? X1 pode ser qualquer valor. Pode ser raiz quadrada, certo? Pode ser uma dízima, certo? Pode ser qualquer valor. Pode ser um número irracional, né? Um número irracional, certo? O conjunto dos reais engloba tudo isso. Então, ó, vamos ver o passo a passo. Então, observemos o passo a passo. Vamos observar aqui o passo a passo. Primeiro, o que eu faço? Minha sequência prática. Eu vou substituir. Eu vou fazer assim. Substitua. Vou pedir para você, né? Então, substitua a variável auxiliar. A variável auxiliar na equação geral. Então, não dá para resolver se você fizer esse primeiro processo.
Você vai substituir a variável auxiliar. Professor, o senhor fala tanto nesse negócio de variável auxiliar. Que variável vai ser essa? Ó, variável é uma letrinha, né? Variável é uma letra, literal. Então, você vai colocar a letra que você quiser. Desde que não seja x e nem y. Ah, professor, então não é a letra que eu quiser. Não, não é bem assim. Se a minha equação lá no 3, por exemplo, esse exemplo 3, tá vendo aí, ó? A minha equação, a biquadrada, tá vindo x. Como é que eu vou utilizar a variável auxiliar x? Não dá, vai ficar redundante. Você não sabe se não sabe nem se transformou, né? Agora, se é x, eu posso dizer que a minha variável é y. Não tem problema nenhum. Ou posso dizer que a variável é k, n, sei lá, qualquer letra. Mas desde que não seja da expressão, tudo bem? Senão vocês vão ficar confusos, tá bom? Vai confundir. Por experiência própria, certo? Não é bom utilizar a mesma variável da equação, porque vai ficar complicado saber identificar qualquer um, qualquer outro, tá bom? Então, essa variável auxiliar é qualquer letra, tá certo? Esse aqui é o primeiro passo da sequência. Aí eu vou apagar, deixa eu apagar essa aqui, essa equação de cima aqui. Seria bom que você tirasse o print disso aí, do método da equação quadrada. Seria bem interessante. Do primeiro passo, aí eu vou para o segundo passo. Pode ir? Minha gente, deixa eu até olhar minha hora aqui. Eu entrei atrasado jurando, certo? Que eu ia entrar 2h40. Vai. Aí eu fui, o professor mandou aqui a mensagem, professor, cadê você? Aí eu corri para entrar logo, né? Mas tudo bem, acontece nas melhores famílias, né? Ó, eu vou até que hora mesmo? Até 3 horas. Pronto. Posso apagar? O pessoal tá rindo porque não é você, né? Porque eu tava ainda no efeito ainda do simulado aí, tava com as aulas sem ser na rotina e perdi o horário. Mas, se vocês quiserem, minha gente, não tem problema nenhum de eu ficar um pouquinho, estender um pouquinho. Quem quiser ficar, né, na hora do intervalo, 5 minutinhos a mais, a gente fica, né? O erro foi meu, eu admito, tá bom? Perdi o horário. Mas vamos aqui. Eu vou apagar. Aí o celular tá despertando aqui. Ó, se eu conseguir mesmo colocar o método, só são 4 passos. Se eu conseguir pelo menos fazer esses passos aqui, aí eu já dou para encerrar da aula, tá bom? Então eu vou aqui, ó. Primeiro é isso, aí o segundo, ó. Pronto, professor, substituir a minha variável. O que eu faço agora? Eu vou resolver uma equação de segundo grau, certo? Segundo passo. Resolver a equação do segundo grau. Certo? Aí, professor, depois que eu resolver minha equação do segundo grau, eu vou fazer o quê? Terceiro passo. Eu vou determinar a raiz quadrada de cada uma das raízes. Então, você vai determinar a raiz quadrada de cada. Vai determinar a raiz quadrada de cada uma das raízes. Vixe, professor, parece raiz quadrada, depois cada uma das raízes. Calma aí, vocês vão entender. Determinar a raiz quadrada de cada uma das raízes. Das raízes. Certo? E por último, e não menos importante, né? Ó, a gente tem que analisar se o meu, sei lá, K1 e K2, eles forem, isso aqui são raízes, certo? Forem positivos, positivas, eu vou ter o quê? Eu vou ter isso aqui, ó.
eu vou ter, teremos raízes simétricas. Eu vou colocar opostas. Fica melhor. Agora, se o meu K1 e o K2, isso aqui esse K1, K2 é a variável auxiliar, viu? Ó, isso aqui não é o X1 e o X2, não, da equação de segundo grau, não. Isso aqui é o K1 e K2 da equação da variável auxiliar. Se as minhas duas variáveis auxiliares forem negativas, eu vou ter o quê? Se as duas forem negativas, na verdade não temos nada. Nenhuma raiz será nenhuma raiz será real. O que eu quis dizer aqui? Que não temos raízes reais. Ok? Não sei se ficou legalzinho isso aqui de baixo. Mas nenhuma raiz real é que não tem solução nos reais. Tá bom? Pronto, deixa eu só encerrar aqui para ver aqui. Aquele que era para ter um negativo no simulado, qual era? O professor lembra? Eita, que negativo? Delta? Não, não lembro. Ó. Eu sei que eu coloquei uma questão para você fazer o estudo do delta, certo? Só tinha uma alternativa, agora eu lembrei. Era só uma daquelas equações que tinha o delta negativo, só tinha uma. Aí você tinha que fazer um por um, professor, daquelas equações? Mas lembrando que você só ia fazer o delta, que é olhar o A, o B e o C e substituir na fórmula. Vixe, tá dizendo que deu tudo positivo. Não, vou olhar, viu? Calma aí. É para ter uma que pelo menos seja negativo, tá bom? Ok? Pessoal, já são que horas aqui? 3:05. E aí eu vou encerrar, certo? Deem uma olhada, deram uma lida aí, dê uma lida aí nessa parte do capítulo 3 para vocês não ficarem tão boiando. Professor, essa parte aqui eu vou conseguir aprender, eu achei tão complexa, tão. Vai, quando a gente começar a exercitar, a gente vai ser intuitivo, entende isso aqui? Vai passar a ser intuitivo. Não precisa nem utilizar essas regras, a gente de cara, a gente já vai saber como é que a gente faz, tá bom? Tá bom? Então, até semana que vem, né? Bom final de semana para vocês, tá bom? E valeu!